Ele foi vendido pelo próprio pai, arrancado da mãe aos 8 anos de idade. 15 anos depois, ele voltou. E quando terminou, não sobrou ninguém vivo naquela fazenda. Fica comigo até o final, porque o que esse homem fez com a família que destruiu a vida dele vai te deixar sem dormir essa noite. Essa não é uma história inventada. Isso não é ficção. O que eu vou te contar agora foi reconstruído a partir de documentos reais, registros de cartório e testemunhos que ficaram enterrados por mais de um século. Documentos que foram descobertos recentemente e que revelam uma das histórias mais brutais e, ao mesmo tempo, mais satisfatórias da escravidão no Brasil. A história começa em 1835, na fazenda Boa Esperança, no interior de Minas Gerais, na região que hoje conhecemos como Zona da Mata. O coronel Augusto Ferreira de Almeida era um dos homens mais poderosos daquela região. Dono de mais de 400 escravos, senhor de terras que se estendiam até onde a vista alcançava, produtor de café que abastecia os navios no porto do Rio de Janeiro e seguia para a Europa. A família Almeida estava entre as mais antigas e respeitadas do Império Brasileiro. 3 gerações haviam construído aquele império de café e sangue. O avô do coronel havia recebido a sesmaria diretamente da coroa portuguesa no século anterior. O pai havia expandido as terras e Augusto havia multiplicado a fortuna. O coronel era casado com Dona Isadora Meireles de Almeida, uma mulher de família nobre do Rio de Janeiro. O casamento havia sido arranjado quando ambos eram adolescentes, uma união de conveniência que juntava o dinheiro do café mineiro com o prestígio e as conexões da corte carioca. Dona Isadora era uma mulher fria, calculista, cruel à sua própria maneira. Havia sido criada para administrar uma casa grande e manter as aparências da família a qualquer custo. O amor nunca fez parte daquele casamento e ambos sabiam disso desde o início. Ela havia dado ao coronel 3 filhos legítimos. Augusto Filho, o primogênito, que todos chamavam de Guto e que estava sendo preparado para herdar a fazenda. Fernando, o do meio, mais interessado em cavalos, jogos e festas do que em qualquer responsabilidade, e Maria Clara, a caçula, que havia sido enviada para um colégio de freiras no Rio de Janeiro, raramente voltava para casa. A família perfeita aos olhos da sociedade imperial. Mas por trás das paredes brancas da Casa Grande, a realidade era muito, muito diferente. O coronel Augusto guardava um segredo que todos conheciam, mas ninguém ousava mencionar em voz alta. Todas as noites, quando Dona Isadora se recolhia ao seu quarto após a última refeição, o coronel descia os degraus da varanda e caminhava em direção à senzala. Seus passos eram conhecidos por todos os escravos, que fingiam dormir quando o ouviam se aproximar. Lá na senzala vivia Joana. Joana havia sido comprada ainda criança, aos 6 anos de idade, em um leilão de escravos no porto do Rio de Janeiro. Sua mãe havia morrido durante a travessia do Atlântico, no porão de um navio negreiro, sufocada pelo calor e pela falta de ar. Joana chegou ao Brasil completamente sozinha, sem família, sem conhecer a língua, sem nada além do próprio corpo magro e assustado. O coronel a comprou pessoalmente naquele leilão. Disse para todos que precisava de uma mucama jovem para ajudar nos serviços da Casa Grande. Mas desde o início, desde o primeiro momento, todos os escravos mais velhos sabiam que havia algo diferente na forma como ele olhava para aquela menina. Joana cresceu na fazenda. Aprendeu português rapidamente, como as crianças aprendem. Aprendeu a cozinhar, a limpar, a costurar, a fazer todos os serviços que se esperavam de uma escrava doméstica. Aprendeu também a abaixar os olhos quando o senhor passava, a nunca falar a menos que fosse diretamente perguntada, a ser invisível, a não existir a não ser quando alguém precisasse dela. Mas ela não conseguia ser invisível para o coronel. Quando Joana completou 15 anos, o coronel começou a visitá-la na senzala. Ela não tinha escolha. Nenhuma escrava tinha. Nenhuma escrava jamais teve. O corpo dela pertencia ao senhor tanto quanto pertenciam as ferramentas do engenho, os móveis da Casa Grande ou o gado que pastava nos campos. Era propriedade. E propriedade não tem vontade. Recusar as visitas do senhor significava o tronco, significava o chicote rasgando as costas, significava ser vendida para uma fazenda de cana no norte, onde a expectativa de vida de um escravo não passava de 5 anos. Joana aprendeu a não resistir.
Aprendeu a desligar a mente enquanto o corpo era usado. Aprendeu a sobreviver. As visitas se tornaram rotina. Toda semana, às vezes mais de uma vez. O coronel chegava tarde da noite, quando todos fingiam dormir, e partia antes do amanhecer. Ninguém falava sobre isso. Os outros escravos fingiam não ouvir os passos, não ver as sombras. Os capatazes fingiam não saber. Dona Isadora fingia que seu marido passava as noites no escritório revisando as contas da fazenda. E então, no início de 1834, Joana descobriu que estava grávida. Se você está gostando dessa história, se inscreve no canal agora, porque o que vem a seguir é ainda mais pesado e você não vai querer perder. Joana tentou esconder a gravidez, usava panos apertados na barriga, trabalhava curvada para disfarçar o volume crescente. Mas barriga de grávida não se esconde por muito tempo, especialmente de outras mulheres que já tinham passado pela mesma situação. Quando o coronel finalmente soube através de uma das escravas mais velhas que foi obrigada a contar, ele não demonstrou emoção alguma, nenhuma surpresa, nenhuma preocupação, nenhum carinho. Disse apenas, com a mesma voz que usava para dar ordens sobre a colheita, que a criança nasceria na senzala, seria registrada como escrava e que Joana deveria continuar trabalhando normalmente até o momento do parto. Assunto encerrado. Joana deu à luz em uma noite quente de janeiro de 1835. O parto foi difícil, brutal. Durou quase 2 dias inteiros. As outras escravas ajudaram como podiam, segurando as mãos de Joana, molhando sua testa, rezando em línguas africanas que ela não entendia. Não havia médico, não havia parteira treinada, não havia nada, além de mulheres escravizadas tentando salvar a vida de uma das suas. Era um milagre que tanto a mãe quanto a criança sobrevivessem. E quando o bebê finalmente nasceu, quando finalmente chorou pela primeira vez, todas as mulheres presentes naquele quarto abafado da senzala ficaram em silêncio. Era um menino. Mas não era um menino qualquer. A pele dele era clara, muito mais clara do que deveria ser, muito mais clara do que a pele de Joana. E quando ele abriu os olhos pela primeira vez, todas as mulheres viram o que ninguém jamais ousaria falar em voz alta. Os olhos eram verdes, verdes como esmeraldas, verdes como os olhos do coronel. Batizaram o menino de Tomé. Os primeiros anos de Tomé foram marcados por uma estranheza que ele ainda não conseguia entender. Ele vivia na senzala com a mãe, dormia no mesmo colchão de palha, comia a mesma comida rala, vestia as mesmas roupas surradas. Mas era tratado de forma diferente pelos outros escravos. Todos sabiam quem era o pai daquela criança. Todos viam os olhos verdes que brilhavam no rosto de pele clara. Todos viam o nariz afilado, o formato do rosto, a maneira como ele inclinava a cabeça quando estava pensando, que era idêntica à maneira do coronel. Alguns escravos o tratavam com uma espécie de respeito cauteloso, como se ele fosse uma bomba prestes a explodir, ou como se temessem que um dia ele pudesse ter algum poder sobre eles. Outros o olhavam com desprezo mal disfarçado, vendo naquele menino a prova viva da crueldade do sistema que os oprimia, a evidência ambulante de que suas mulheres, suas filhas, suas irmãs não estavam seguras. Joana protegia o filho com tudo que tinha, que não era muito. Ela trabalhava dobrado para que Tomé não precisasse ir para o eito tão cedo, para que ele ficasse perto dela o máximo de tempo possível. Guardava parte da sua própria comida, já escassa, para dar a ele quando tinha fome. Ensinava a ele tudo o que sabia sobre a fazenda, sobre os senhores, sobre como sobreviver naquele mundo que não havia sido feito para pessoas como eles. E ela contava histórias. À noite, quando todos dormiam, quando o silêncio tomava conta da senzala, Joana sussurrava para Tomé sobre África, sobre os ancestrais que ela mal conhecera, sobre as histórias que sua própria mãe havia contado antes de morrer no navio, sobre uma terra distante onde pessoas de pele escura eram livres, eram reis e rainhas do próprio destino. Tomé ouvia tudo com olhos arregalados de fascinação. Ele não entendia completamente o que significava ser escravo. Para ele, aquela era simplesmente a vida, a única realidade que conhecia. Havia nascido na senzala, crescido na senzala e presumia com a inocência das crianças que morreria na senzala. Não conhecia outra possibilidade.
Mas havia algo que o incomodava profundamente desde muito cedo. Algo que ele sentia no peito como uma pedra pesada. Os filhos do coronel. Guto e Fernando moravam na Casa Grande, aquele palácio branco no alto da colina. Vestiam roupas limpas e bem cortadas. Comiam na mesa grande, com talheres de prata e pratos de porcelana. Tinham professores particulares que vinham da cidade montados em cavalos finos para ensiná-los a ler, escrever, fazer contas, falar francês. Tomé os via de longe quando trabalhava perto da Casa Grande. Via os dois brincando no jardim bem cuidado, montando cavalos de raça, sendo tratados como príncipes pequenos por todos ao redor. E ele sabia, mesmo sem ninguém jamais ter dito explicitamente, mesmo sem ninguém nunca ter confirmado, que aqueles meninos eram seus irmãos. Tinham o mesmo pai, mas viviam em mundos completamente diferentes. Guto, o primogênito, era 3 anos mais velho que Tomé. Era um menino arrogante, mimado, que já aos 10 anos tratava os escravos com o mesmo desprezo casual que o pai demonstrava. Gostava de dar ordens, de ver os adultos se curvarem diante dele, de sentir o gosto do poder que um dia herdaria. Uma vez, quando Tomé tinha apenas 5 anos, ele estava brincando sozinho perto do riacho que cortava a fazenda. Era um dos poucos momentos de paz que ele tinha, longe dos olhares dos adultos. Guto apareceu com um grupo de amigos, filhos de outros fazendeiros da região que estavam visitando. Eles viram Tomé. Guto apontou para ele com o dedo e disse algo que Tomé nunca esqueceu, que ficou gravado na memória dele como ferro em brasa. Aquele ali é o bastardo do meu pai, filho de uma escrava da senzala. Meu pai disse que ele não vale nem o preço de um porco magro. Os outros meninos riram alto, apontando, zombando. Tomé não entendia todas as palavras, não conhecia o significado de bastardo, mas entendia perfeitamente o tom, entendia o desprezo. Entendia que, aos olhos daquelas pessoas, aos olhos do próprio irmão, ele não era considerado humano. Ele correu de volta para a senzala com lágrimas nos olhos e chorou no colo da mãe até adormecer. Joana o abraçou com força e disse que ele não devia dar ouvidos aos filhos do Senhor. Disse que ele era especial, que tinha um destino diferente, que um dia as coisas mudariam, que Deus não esquecia de ninguém. Tomé queria acreditar nas palavras da mãe, mas com o passar dos anos, com cada humilhação, com cada olhar de desprezo, com cada lembrança daquela cena no riacho, ficou cada vez mais difícil. Se você está sentindo um aperto no peito agora, se inscreve no canal, porque essa história está só começando, e o que vem depois é muito pior. O ano de 1843 chegou carregado de tensão na fazenda Boa Esperança. Tomé tinha 8 anos de idade. E Dona Isadora, a esposa do coronel, estava completamente farta. Ela sabia da existência do bastardo desde o nascimento. Era impossível não saber. As escravas domésticas cochichavam quando pensavam que ela não estava ouvindo. Os capatazes comentavam entre si. Até os vizinhos faziam piadas veladas durante os jantares e festas, piadas que faziam Dona Isadora cerrar os dentes e fingir que não tinha entendido. O filho ilegítimo do coronel Augusto era um segredo que absolutamente todos conheciam. E Dona Isadora odiava aquilo com cada fibra do seu ser. Não era ciúme exatamente. Ela nunca havia amado o marido e ele nunca havia amado ela. O casamento era um arranjo de negócios, sempre tinha sido, e ambos sabiam disso desde a primeira noite juntos. O coronel podia ter quantas amantes quisesse, fossem escravas ou mulheres livres, desde que fosse minimamente discreto. Mas Tomé não era discreto. Aquele menino de olhos verdes era a prova ambulante, visível, inegável da infidelidade do marido. Cada vez que Dona Isadora via aqueles olhos, cada vez que percebia a semelhança entre Tomé e seus próprios filhos legítimos, sentia como se estivesse sendo humilhada publicamente, como se toda a sociedade estivesse rindo dela pelas costas. E o menino estava crescendo. Quanto mais velho Tomé ficava, mais parecido com o coronel ele se tornava.
O jeito de andar, a inclinação da cabeça quando pensava, os gestos das mãos quando falava, até mesmo algumas expressões faciais eram idênticas. Qualquer pessoa que olhasse para Tomé e para o coronel lado a lado, mesmo por um segundo, saberia imediatamente que eram pai e filho. Dona Isadora começou a ter pesadelos. Sonhava que Tomé crescia, ficava forte e, de alguma forma, exigia seu lugar na família. Sonhava que seus filhos legítimos eram deserdados em favor do bastardo. Sonhava que ela era expulsa da casa grande, enquanto Joana, a escrava, tomava seu lugar como senhora. Eram apenas pesadelos. Ela sabia racionalmente. Um escravo jamais poderia herdar nada de um homem branco. A lei era absolutamente clara sobre isso. Mas a vergonha era real. E para uma mulher da posição social de Dona Isadora, criada entre a nobreza do Rio de Janeiro, a vergonha era pior que a própria morte. Foi em uma noite quente de junho de 1843 que ela finalmente tomou sua decisão. O coronel estava no escritório, como sempre, revisando os livros de contabilidade da fazenda à luz de velas. A safra daquele ano havia sido particularmente boa e ele estava de bom humor, pensando nos lucros que viriam. Dona Isadora entrou no escritório sem bater na porta. O coronel levantou os olhos, surpreso. Sua esposa raramente o procurava e quase nunca àquela hora da noite. "Precisamos conversar", ela disse, a voz controlada, mas firme. O coronel indicou uma cadeira à frente da escrivaninha. Dona Isadora permaneceu de pé. "É sobre o bastardo", ela disse, cuspindo a palavra como se fosse veneno. "O filho da sua escrava." O coronel suspirou longamente. Ele sabia que essa conversa viria eventualmente. Estava, na verdade, surpreso que tivesse demorado tanto. O que tem ele? Ele precisa ir embora. Precisa ser vendido. Para longe, para o norte, para outra província, para um lugar de onde ele nunca, jamais possa voltar. O coronel ficou em silêncio por um longo momento, processando o pedido. "Ele é só um menino", disse finalmente. "Tem apenas 8 anos. Não vale quase nada no mercado de escravos. E Joana trabalha muito melhor quando o filho está por perto. Se eu vender o menino, ela pode ficar inútil de tristeza." "Eu não me importo", Dona Isadora respondeu, a voz gelada como o inverno. "Eu não me importo se ele vale um vintém ou 1000 réis. Eu não me importo se sua escrava vai ficar triste e parar de trabalhar. Eu quero aquele menino fora da minha fazenda antes do final deste mês." "Sua fazenda?" Os olhos de Dona Isadora brilharam perigosamente na luz das velas. "Sim, minha fazenda, porque se esse bastardo não desaparecer nas próximas semanas, eu vou voltar para o Rio de Janeiro, vou voltar para a casa dos meus pais e vou levar comigo toda a história sórdida dessa família para contar em cada salão, em cada festa, em cada reunião da corte." O coronel entendeu perfeitamente a ameaça. Dona Isadora era de família nobre, antiga, respeitada. Tinha conexões em todos os lugares que importavam. Tinha amigas que eram esposas de ministros, de senadores, de juízes. Um escândalo espalhado por ela nos salões certos poderia destruir completamente a reputação dos Almeida. Poderia afetar os negócios, poderia arruinar as chances de casamentos vantajosos para os filhos legítimos. Era um preço alto demais para pagar por um bastardo, que, afinal de contas, era apenas propriedade. "Está bem", o coronel disse, a voz sem emoção. "Eu vou providenciar a venda." Dona Isadora sorriu pela primeira vez naquela noite. Um sorriso frio, satisfeito, vitorioso. "Ótimo, faça isso rápido e certifique-se de que ele vá para bem longe daqui." Ela saiu do escritório sem dizer mais nada, deixando o coronel sozinho com seus pensamentos e suas velas. Augusto ficou olhando para a porta fechada por um longo tempo. Ele não sentia absolutamente nada pelo menino. Nunca havia sentido. Tomé era um acidente, um subproduto indesejado do prazer que ele buscava com a escrava. Não era filho dele, não realmente, não da forma que importava.
Filhos de verdade eram Guto e Fernando e Maria Clara, crianças legítimas, nascidas de um casamento abençoado pela igreja, registradas em cartório, herdeiras legais da fortuna da família. Tomé era apenas propriedade. Propriedade que agora se tornava inconveniente. Na manhã seguinte, o coronel mandou chamar seu capataz-mor. «Quero que você mande uma mensagem para o negociante de escravos da cidade», ele disse. «Diga que tenho uma peça para vender. Um menino de 8 anos, saudável, acostumado a pequenos serviços. Aceito qualquer oferta razoável». O capataz hesitou por um momento. «O senhor tem certeza? É o menino da Joana, não é? Aquele que tem os olhos...» «Eu sei perfeitamente quem é», o coronel interrompeu com frieza. «Faça o que eu mandei, e não fale mais sobre isso». «Sim, senhor». O capataz saiu para cumprir a ordem. E assim, com algumas palavras ditas em uma manhã qualquer, o destino de Tomé foi selado. O comerciante de escravos chegou 3 dias depois. Seu nome era Sebastião Moura. Era um homem gordo, suado, de barba mal feita e roupas que já tinham visto dias melhores. Viajava pelo interior do Brasil em uma carroça velha, comprando e vendendo seres humanos como se fossem sacos de café ou cabeças de gado. Moura era conhecido por pagar pouco e vender caro, por não fazer perguntas sobre a origem da mercadoria e por ter conexões com compradores em todas as províncias do império. Ele chegou à fazenda no meio da manhã, sua carroça levantando poeira na estrada de terra. Na parte de trás, acorrentados uns aos outros em uma corrente comprida, havia outros 7 escravos que ele havia comprado em fazendas vizinhas durante as últimas semanas. O coronel o recebeu na varanda da casa grande, como recebia todos os homens de negócios. «Tenho uma peça para o senhor», Augusto disse, indo direto ao ponto. «Um menino de 8 anos, forte para a idade, saudável, sem defeitos físicos. Sabe fazer pequenos serviços». Moura coçou a barba suja enquanto considerava. «Menino de 8 anos não vale muito no mercado, coronel. Ainda precisa de mais uns anos para render trabalho pesado de verdade. E crianças morrem fácil quando são transportadas longas distâncias». «Eu sei de tudo isso», o coronel disse, impaciente. «Por isso estou disposto a aceitar qualquer oferta razoável. Só quero me livrar dele rapidamente». Moura percebeu que havia algo estranho naquela transação. Fazendeiros normalmente não tinham pressa em vender escravos por preços baixos. Mas não era seu trabalho fazer perguntas. Nunca tinha sido. «Posso ver a peça antes de fazer uma oferta?» O coronel acenou para um dos capatazes, que partiu em direção à senzala para buscar Tomé. Minutos depois, o menino apareceu, trazido pela mão por um homem 3 vezes maior que ele. Tomé não entendia o que estava acontecendo. Ninguém havia explicado nada. Ele apenas sabia que tinha sido tirado de perto da mãe e levado para a frente da casa grande, onde 2 homens brancos o olhavam como se ele fosse um objeto à venda. O que, tecnicamente, ele era. Moura examinou o menino da mesma forma que examinaria um cavalo ou uma mula antes de comprar. Olhou os dentes para verificar a saúde, apalpou os braços e pernas para sentir os músculos. Verificou se não havia sinais de doenças de pele, de feridas mal curadas, de qualquer defeito que diminuísse o valor. E então, olhou para os olhos do menino. Olhos verdes. Moura olhou para o coronel, que tinha exatamente os mesmos olhos. Um sorriso sujo apareceu em seu rosto. «Entendo», ele disse simplesmente. «Entendo perfeitamente». Não perguntou mais nada. Deles negociaram o preço por alguns minutos, mais por formalidade do que por necessidade. No final, Moura pagou 200 mil réis pelo menino. Era um preço baixo, muito abaixo do que um escravo adulto saudável valeria, mas o coronel aceitou sem hesitar nem por um segundo. 200 mil réis. Era esse o valor que o coronel atribuía ao próprio filho. 200 mil réis para se livrar do sangue do seu sangue. Quando o negócio foi fechado com um aperto de mãos, o coronel fez um gesto para os capatazes. «Levem o menino para a carroça. Acorrentem ele com os outros». Tomé ainda não tinha entendido completamente o que estava acontecendo. Mas quando os capatazes o agarraram pelos braços, quando começaram a arrastá-lo em direção à carroça onde outros escravos estavam acorrentados, quando ele viu as correntes de ferro que seriam colocadas em seus pulsos, a compreensão finalmente chegou. Ele estava sendo vendido.
Estava sendo levado embora. Nunca mais veria a mãe. Mãe! Ele gritou com toda a força de seus pulmões de 8 anos. Mãe! Mãe! Do outro lado da fazenda, trabalhando na cozinha da casa grande, Joana ouviu o grito do filho. Era um som que ela reconheceria em qualquer lugar, em qualquer circunstância. O grito de desespero da criança que ela havia carregado no ventre, que havia amamentado, que havia protegido com cada gota de força que tinha. Joana largou tudo o que estava fazendo e correu. Correu como nunca havia corrido em toda a sua vida. Correu mesmo sabendo que escravos não podiam correr pela fazenda sem permissão. Correu mesmo sabendo que seria castigada. Correu porque nada mais importava além de chegar até o filho. Quando ela finalmente chegou ao terreiro em frente à casa grande, ofegante, com o coração explodindo no peito, viu a cena que a assombraria pelo resto dos seus dias. Seu filho estava sendo acorrentado. Tomé chorava, gritava, se debatia com toda a força de seu corpo pequeno. Mas era uma criança de 8 anos, contra 2 capatazes adultos e experientes. Não tinha a menor chance. Tomé! Joana gritou, correndo em direção à carroça. Mas outros escravos a seguraram pelos braços antes que ela pudesse chegar perto. Não por maldade, por medo. Todos sabiam o que acontecia com escravos que interferiam nas decisões do Senhor. Me larga! Ela gritava, se debatendo. Me larga! Tomé, meu filho! O coronel assistia toda a cena da varanda da casa grande. Estava de pé, imóvel, fumando um charuto caro importado de Cuba. Seu rosto não mostrava nenhuma emoção, nenhuma piedade, nenhum remorso, nenhum reconhecimento de que aquele menino desesperado carregava seu sangue. Joana conseguiu se soltar dos que a seguravam, correu até os pés do coronel e se jogou na poeira. Ajoelhou diante dele, beijou suas botas de couro fino, abraçou suas pernas, implorou como nunca havia implorado por nada em toda a sua vida miserável. Por favor, Senhor, por favor, eu faço qualquer coisa, eu trabalho dia e noite, eu aceito qualquer castigo, mas não leve meu filho, por favor, ele é só uma criança, ele é seu filho também, Senhor. Por favor, tenha piedade. O coronel olhou para ela de cima, com aquela expressão fria e distante, que Joana conhecia tão bem. Tirou uma tragada longa do charuto, soltou a fumaça devagar e disse apenas 4 palavras. Negócio é negócio. Fez um gesto com a mão e os capatazes agarraram Joana pelos cabelos. Arrastaram ela de volta para a senzala, enquanto ela gritava, chorava, implorava. A carroça de Sebastião Moura começou a se mover, levantando poeira na estrada. Tomé, acorrentado junto com os outros escravos, olhou para trás uma última vez. A última imagem que ele teve da fazenda Boa Esperança foi sua mãe sendo arrastada pelos cabelos, enquanto gritava seu nome. E o coronel virando as costas e entrando na casa grande, como se nada tivesse acontecido. Naquele momento, algo dentro de Tomé mudou para sempre. A tristeza, o medo, o desespero, tudo isso foi consumido por algo diferente. Algo mais frio, algo mais duro, algo mais perigoso. Ele parou de chorar de repente, como se uma torneira tivesse sido fechada. As lágrimas secaram em seu rosto sujo. E enquanto a carroça se afastava, enquanto a fazenda ficava cada vez menor no horizonte, o menino de 8 anos fez uma promessa silenciosa. Uma promessa que ele repetiria para si mesmo todos os dias, todas as noites, durante os próximos 15 anos. Um dia, ele voltaria. E quando voltasse, todos pagariam. Todos. A viagem até a Bahia durou quase 2 meses de puro sofrimento. Sebastião Moura levou sua carga humana através de caminhos de terra batida, evitando as estradas principais onde poderia encontrar fiscais ou problemas com a lei. Viajavam de dia, parando apenas quando o sol se punha e os cavalos não conseguiam mais andar. Os escravos recebiam comida uma vez por dia. Uma papa rala de farinha de mandioca com água, às vezes com alguns pedaços de carne seca quando Moura estava de bom humor. Água 2 vezes por dia. O suficiente para não morrerem de sede, mas não o suficiente para tirar a sensação constante de garganta seca. Dormiam no chão, ainda acorrentados, sob a carroça quando chovia ou sob as estrelas quando o tempo estava bom. Tomé era o mais jovem do grupo.
Os outros escravos, homens e mulheres entre 20 e 40 anos, olhavam para o menino com uma mistura de pena e resignação fatalista. Todos conheciam histórias de crianças vendidas, separadas das mães, transportadas para terras distantes. A maioria dessas crianças não sobrevivia ao primeiro ano. Mas havia algo diferente naquele menino de olhos verdes. Ele não chorava, não reclamava, não implorava por comida ou água. Ele simplesmente sentava, os olhos fixos na estrada à frente, como se estivesse esperando algo, como se estivesse planejando algo. Um dos escravos mais velhos, um homem forte chamado Benedito, que havia trabalhado em fazendas de café a vida inteira, tentou conversar com ele certa noite. Ei, menino, como é seu nome? Tomé. De onde você veio, Tomé? Minas Gerais, fazenda Boa Esperança. Benedito notou a forma como o menino pronunciou o nome da fazenda, com ódio, com veneno. Você tem família? Lá? Tomé ficou em silêncio por um longo momento antes de responder. Minha mãe. Só minha mãe. E seu pai? Os olhos verdes de Tomé ficaram ainda mais frios. Meu pai é o diabo. Benedito não fez mais perguntas. Depois de quase 60 dias de viagem, a carroça finalmente chegou ao destino, a fazenda Santa Cruz, no interior da Bahia. Se a fazenda Boa Esperança em Minas Gerais era ruim, a fazenda Santa Cruz era o próprio inferno na terra. Em Minas Gerais, as fazendas produziam principalmente café. O trabalho era duro, brutal, desumano, mas havia uma certa rotina, uma certa previsibilidade. Os escravos sabiam o que esperar de cada dia. Na Bahia, a produção era de cana-de-açúcar, e cana-de-açúcar era sinônimo de morte. O trabalho nos canaviais era considerado o mais brutal de todo o Brasil colonial e imperial. Durante a época da safra, os escravos trabalhavam 18, às vezes 20 horas por dia, sob um sol que queimava a pele e fritava os miolos. Cortavam cana com facões pesados até que os braços não conseguissem mais se levantar, até que as mãos sangrassem, até que o corpo simplesmente desistisse. E o engenho onde a cana era processada era ainda pior. As máquinas enormes que esmagavam a cana para extrair o caldo doce eram conhecidas entre os escravos como bocas do inferno. Homens e mulheres exaustos, trabalhando noite adentro à luz de tochas, frequentemente perdiam dedos, mãos, braços inteiros nas engrenagens de ferro que não paravam de girar. Quando isso acontecia, o escravo mutilado era simplesmente jogado de lado e substituído por outro. A produção não podia parar. O senhor da fazenda Santa Cruz era um homem chamado Antônio Pereira. Se o coronel Augusto era frio e indiferente à dor alheia, Antônio Pereira era ativamente cruel. Ele não apenas tolerava o sofrimento dos seus escravos, ele gostava. Gostava de assistir aos castigos, sentado em uma cadeira confortável com um copo de vinho na mão. Gostava de inventar novas formas de tortura para aqueles que tentavam fugir ou que não trabalhavam rápido o suficiente. Gostava de ver o medo nos olhos dos seus escravos, de saber que eles tremiam quando ouviam seus passos. Diziam que Pereira havia matado mais de 50 escravos com as próprias mãos ao longo dos anos. Diziam que ele alimentava seus cães de caça com a carne dos fugitivos capturados. Diziam que as mulheres da fazenda preferiam se jogar no rio a serem chamadas para a casa grande à noite. Eram histórias de terror, e a maioria delas era verdade. Tomé chegou àquele inferno com 8 anos de idade. No primeiro dia, ele foi separado dos outros escravos da caravana e levado para o barracão onde dormiam as crianças. Era um galpão imundo, cheio de ratos, baratas e percevejos, onde cerca de 30 crianças entre 6 e 14 anos dormiam amontoadas em colchões de palha podre. O feitor responsável pelas crianças era um mulato chamado Severino. Severino era o que chamavam de Capitão do Mato, um ex-escravo que havia ganhado a liberdade delatando fugitivos e agora trabalhava para o Senhor Branco, caçando e castigando seus antigos irmãos de corrente. Era um homem que odiava a si mesmo e descontava esse ódio em qualquer um que fosse mais fraco, especialmente nas crianças. Quando Tomé foi apresentado a ele, Severino o examinou com olhos cruéis. Mais um inútil para alimentar, ele disse, cuspindo no chão de terra. Vamos ver quanto tempo esse aqui dura antes de morrer. Tomé não respondeu. Apenas ficou parado, olhando para o chão como havia aprendido a fazer. Severino não gostou do silêncio.
Não ouviu o que eu disse, moleque? Quando eu falo, você responde. Você diz, sim, senhor. Antes que Tomé pudesse reagir, a mão de Severino cruzou seu rosto com um tapa que o jogou no chão. Sim, senhor, Severino gritou. Repete. Tomé se levantou devagar, com o rosto ardendo e o gosto de sangue na boca onde havia mordido a língua. Sim, senhor, ele disse, a voz baixa, mas firme. Os olhos verdes dele se fixaram no rosto de Severino por um segundo antes de baixar novamente para o chão. E havia algo naquele olhar que fez o feitor recuar involuntariamente, algo que ele não conseguia identificar, mas que o incomodou profundamente. Mas Severino se recuperou rapidamente. Não ia deixar um moleque de 8 anos o intimidar. Olha só, ele disse, rindo forçado, esse aqui ainda tem fogo no olho. Vamos ver quanto tempo leva para apagar. Foi assim que começou a nova vida de Tomé na fazenda Santa Cruz. Os anos seguintes foram um pesadelo sem fim. Tomé acordava antes do sol nascer, trabalhava até muito depois do sol se pôr. Comia uma vez por dia, às vezes 2, se tivesse sorte. Dormia poucas horas em um colchão de palha infestado de insetos que mordiam sua pele durante a noite. E apanhava. Apanhava por qualquer motivo e por motivo nenhum. Apanhava se trabalhava devagar, apanhava se trabalhava rápido demais e fazia os outros parecerem preguiçosos. Apanhava se olhava nos olhos dos brancos, apanhava se baixava demais e parecia insolente. Apanhava se falava sem ser perguntado, apanhava se ficava calado quando esperavam uma resposta. Apanhava simplesmente porque Severino ou algum outro feitor havia acordado de mau humor e precisava descontar em alguém. Nos primeiros meses, Tomé chorava todas as noites. Deitado no escuro do barracão imundo, cercado por outras crianças que sofriam tanto quanto ele, Tomé pensava na Noem. Lembrava do cheiro dela, do calor dos seus braços, do som da sua voz cantando canções em línguas africanas que ele não entendia, mas que o faziam sentir seguro. Pensava também na fazenda Boa Esperança, que agora, à distância, parecia quase um paraíso comparado ao inferno onde vivia. Pensava em como tudo havia mudado tão rápido, em como, em apenas algumas semanas, ele havia perdido tudo que conhecia. Ele tinha apenas 8 anos, mas aqueles 8 anos já pareciam uma eternidade de sofrimento. E então, em algum momento que ele não conseguiria precisar depois, as lágrimas simplesmente pararam. Não foi uma decisão consciente, um momento específico de virada. Foi mais como se o corpo dele simplesmente não tivesse mais capacidade de produzir lágrimas. Como se a parte dele que sentia tristeza, que sentia autocompaixão, que ainda era capaz de chorar, tivesse morrido de exaustão. O que ficou no lugar era diferente. Era frio. Era duro. Era uma raiva que queimava tão intensamente que, paradoxalmente, parecia quase calma por fora. Uma brasa que não fazia barulho, não chamava a atenção, mas que nunca, jamais se apagava. Tomé aprendeu a guardar essa raiva no fundo do peito. Aprendeu a escondê-la atrás de uma máscara de obediência perfeita. Por fora, ele se tornou o escravo ideal. Fazia o que mandavam sem questionar, sem reclamar, sem demonstrar qualquer emoção. Baixava os olhos no momento certo. Dizia sim, senhor, e não, senhor, com a submissão esperada. Era invisível, exatamente como deveria ser. Por dentro, a cada surra, a cada humilhação, a cada dia de trabalho brutal, a brasa da raiva ficava mais quente. Ele nunca esqueceu os olhos verdes do coronel Augusto. Nunca esqueceu a varanda da Casa Grande, onde o pai havia fumado seu charuto enquanto assistia à destruição da vida do próprio filho. Nunca esqueceu os gritos da mãe sendo arrastada pelos cabelos. E nunca, jamais, em nenhum momento dos anos que se seguiram, esqueceu a promessa que havia feito para si mesmo. Um dia voltaria, e todos pagariam. Os anos foram passando na fazenda Santa Cruz. Tomé cresceu. Seu corpo, forjado pelo trabalho brutal e pela comida escassa, ficou magro, mas forte. Músculos de aço sob pele marcada por cicatrizes de chicote. Mãos calejadas que podiam segurar um facão por horas sem tremer. E sua mente ficou ainda mais afiada. Enquanto os outros escravos aceitavam sua condição com fatalismo, enquanto simplesmente sobreviviam de um dia para o outro sem pensar no futuro, Tomé observava, analisava, aprendia. Ele prestava atenção em tudo que acontecia ao seu redor.
Aprendeu como funcionava a hierarquia da fazenda, quem realmente tinha poder e quem apenas fingia ter. Quais feitores eram cruéis por prazer e quais eram cruéis por medo de seus próprios superiores. Quais escravos eram informantes que delatavam os companheiros para ganhar favores. Aprendeu quais eram os pontos fracos do sistema, as brechas, as oportunidades. E aprendeu, contra todas as probabilidades, a ler. Ensinar um escravo a ler era crime no Império do Brasil. O senhor que fosse pego educando sua propriedade poderia ser preso. O escravo que fosse descoberto sabendo ler podia ser punido com a morte. Mas Tomé encontrou um jeito. O filho do senhor Antônio Pereira, um adolescente gordo e preguiçoso chamado Júnior, tinha aulas particulares com um professor que vinha da cidade 2 vezes por semana. As aulas aconteciam na varanda lateral da casa grande, ao ar livre por causa do calor. Tomé, que às vezes era mandado para fazer serviços de limpeza na casa grande, descobriu que havia um ponto perfeito nos fundos da cozinha onde podia ver e ouvir as aulas sem ser visto. E assim, escondido nas sombras, ele começou a aprender junto com o filho do senhor. As letras primeiro, os sons que cada uma fazia, depois as sílabas, depois palavras inteiras, frases, parágrafos. Ele não tinha papel nem lápis para praticar. Isso seria a evidência, seria sua sentença de morte se fosse descoberto. Então ele praticava de outras formas. À noite, quando todos dormiam, ele saía silenciosamente do barracão e ia até um canto escuro do terreiro. Lá, usando um graveto, desenhava as letras na terra, escrevia palavras, formava frases. E antes do amanhecer, antes que qualquer um pudesse ver, ele apagava tudo com os pés. Foi um processo lento, doloroso, que durou anos. Mas Tomé tinha algo que a maioria dos escravos não tinha: paciência. A mesma paciência da cobra que fica imóvel por horas, dias, esperando o momento perfeito para dar o bote fatal. Aos 12 anos, ele conseguia ler palavras simples. Aos 14, conseguia ler frases e parágrafos inteiros. Aos 16, lia melhor do que o próprio Júnior, o filho do senhor que tinha tido professores particulares a vida inteira. E com a leitura veio o conhecimento. Tomé começou a entender como funcionava o mundo além dos limites da fazenda. Lia jornais velhos que encontrava no lixo da casa grande. Lia cartas que o senhor jogava fora sem pensar 2 vezes. Lia documentos que conseguia espiar quando era mandado para limpar o escritório. Aprendeu sobre as leis do império, sobre os direitos dos senhores de escravos, sobre os poucos, quase inexistentes recursos legais que um escravo poderia usar. Aprendeu sobre política, sobre as discussões no parlamento sobre o fim do tráfico de escravos, sobre o movimento abolicionista que começava a ganhar força nas cidades grandes. Aprendeu também que o sistema escravocrata, que parecia eterno e imutável como as montanhas, tinha rachaduras, pequenas fissuras que podiam ser exploradas por alguém inteligente o suficiente, paciente o suficiente, determinado o suficiente. Além da leitura, Tomé aprendeu outras habilidades que seriam úteis no futuro. Havia uma mulher na fazenda, uma africana muito velha chamada Mariama, que todos respeitavam e temiam em igual medida. Diziam que ela tinha mais de 100 anos, embora ninguém soubesse ao certo. Diziam que ela conhecia segredos trazidos da África, magia antiga que os brancos não entendiam. Na verdade, Mariama era uma curandeira, uma conhecedora de plantas que havia aprendido seus ofícios com a mãe, que havia aprendido com a avó, em uma cadeia de conhecimento que se estendia por gerações até as florestas da África Ocidental. Ela conhecia cada planta da região, cada raiz, cada folha, cada semente. Sabia quais curavam febres e infecções, quais aliviavam dores e ajudavam mulheres no parto, e quais matavam. Tomé se aproximou dela com cuidado, respeitosamente, ao longo de vários meses. Mãe Mariama, ele disse um dia, usando o título de respeito que os escravos mais jovens usavam com ela. A senhora pode me ensinar sobre as plantas? A velha olhou para ele. Com olhos que pareciam ver através da pele, através dos músculos, direto até a alma. Por que você quer aprender, menino? Para poder ajudar quando alguém ficar doente, para poder curar. Mariama riu, um riso seco e áspero, que parecia mais um latido de cachorro velho. Você não quer ajudar ninguém, menino. Não me olha com esses olhos de cordeiro. Eu vejo o que tem dentro de você. Você quer aprender a matar. Tomé pensou em negar, pensou em insistir na história de querer curar.
Mas algo nos olhos da velha lhe disse que mentir seria inútil, que ela veria através de qualquer mentira. Também, ele admitiu, quero aprender a curar e quero aprender a matar. Mariama o estudou por um longo momento em silêncio. Você tem sangue de branco nas veias, ela disse finalmente. Eu vejo nos seus olhos verdes, no formato do seu rosto. Mas você tem alma de guerreiro africano. Seus ancestrais do lado da sua mãe estão gritando dentro de você, pedindo justiça, pedindo vingança. Ela se levantou do toco de árvore onde estava sentada. Vou te ensinar o que sei, mas presta atenção, menino. O conhecimento que vou te dar é perigoso. Se te pegarem com esse conhecimento, se suspeitarem que você sabe o que vou te ensinar, vão te matar. Vão te matar devagar, para dar exemplo aos outros. Eu sei, Tomé disse. Eu aceito o risco. Então vem comigo. Nos meses que se seguiram, durante encontros secretos na mata nos raros momentos de descanso, Mariama ensinou a Tomé tudo o que sabia. Ensinou sobre o tingui, um cipó venenoso cujo extrato misturado na comida causava convulsões violentas e morte em questão de horas. Ensinou sobre a mandioca brava, que todo mundo conhecia, mas cujo líquido, o tucupi mal preparado, era veneno puro capaz de matar um homem adulto em minutos. Ensinou sobre dezenas de outras plantas que cresciam na mata ao redor da fazenda. Algumas matavam rápido, outras matavam devagar, ao longo de semanas, de um jeito que parecia doença natural. Algumas não deixavam nenhum rastro, outras deixavam sinais que só outro conhecedor de plantas poderia identificar. Veneno é a arma do fraco, Mariama disse em uma de suas últimas lições. É a arma de quem não tem força para lutar de frente. É a arma da mulher contra o homem que a machuca. É a arma do escravo contra o senhor que o açoita. Ela olhou nos olhos de Tomé com uma intensidade que ele nunca esqueceu. E às vezes, menino, a arma do fraco é a mais poderosa de todas. Tomé absorveu cada lição como uma esponja absorve água. Ele ainda não sabia exatamente quando usaria esse conhecimento. Não sabia como, não sabia contra quem, mas sabia com absoluta certeza que um dia usaria. E esse dia estava cada vez mais próximo. Se essa história está te prendendo, deixa o like agora. Isso ajuda o canal a crescer e me motiva a trazer mais histórias como essa toda semana. Em 1854, quando Tomé tinha 19 anos, algo aconteceu que mudaria completamente o rumo da sua história. O senhor Antônio Pereira, o demônio em forma humana que comandava a fazenda Santa Cruz, adoeceu. Uma febre forte o pegou durante a estação das chuvas. Os médicos foram chamados, vieram da cidade em suas carruagens, examinaram o paciente, receitaram sangrias e remédios importados. Nada funcionou. Pereira agonizou por 2 semanas inteiras. Gritava de dor dia e noite. Delirava, chamando pelos escravos que havia torturado ao longo dos anos, implorando para que o deixassem em paz. O padre veio dar a extrema-unção, mas chegou tarde demais. Antônio Pereira morreu numa manhã de terça-feira, gritando que via demônios vindo buscá-lo. Os escravos da fazenda não ousaram comemorar abertamente. Isso seria suicídio, punido com morte certa pelo herdeiro ou pelo novo administrador. Mas naquela noite, nas senzalas, houve cantos baixos de celebração, orações de agradecimento aos orixás, sorrisos trocados na escuridão. O diago estava morto. Mas a alegria durou pouco. Pereira não havia deixado herdeiros homens adultos. O filho Júnior havia morrido de varíola 3 anos antes, aos 16 anos. As 2 filhas haviam se casado e ido morar nas fazendas dos maridos em outras províncias. Sem um herdeiro direto para assumir a propriedade, a fazenda Santa Cruz entrou em disputa judicial. E enquanto advogados brigavam nos tribunais de Salvador, enquanto parentes distantes surgiam do nada reclamando direitos de herança, os credores de Pereira começaram a exigir o pagamento das dívidas. Pereira, como muitos senhores de engenho da época, havia vivido muito acima das suas posses reais. A fazenda devia dinheiro para comerciantes, para bancos, para outros fazendeiros.
dívidas acumuladas ao longo de décadas que o senhor sempre adiava, sempre rolava, sempre prometia pagar depois da próxima safra. Agora, com o senhor morto e sem herdeiro claro, todos os credores queriam receber ao mesmo tempo. A solução encontrada pela justiça foi a mais comum naqueles casos: leilão. Tudo seria vendido para pagar as dívidas. As terras, as máquinas do engenho, os móveis da casa grande, os cavalos, o gado e, é claro, os escravos. Em março de 1856, Tomé foi colocado em um palanque de leilão pela segunda vez na sua vida. Mas dessa vez, ele não era mais uma criança assustada sem entender o que estava acontecendo. Era um homem de 21 anos, alto, com quase 1,80 m de altura, forte, com músculos definidos por anos de trabalho pesado, e perigoso, embora ninguém além dele soubesse disso. Os olhos verdes, que tanto haviam chamado atenção quando era criança, agora tinham uma intensidade que fazia muitas pessoas desviarem o olhar instintivamente. Havia algo naqueles olhos que incomodava, algo que os compradores não conseguiam identificar, mas que os deixava inquietos. Mesmo assim, Tomé foi bem avaliado pelos comerciantes. Peça de primeira qualidade, eles diziam, examinando-o como sempre o haviam examinado, como se fosse um animal. Forte, saudável, ainda jovem, dentes bons, sem sinais de doenças. Vai render fácil mais uns 20, 25 anos de trabalho pesado. A disputa pelo lance foi relativamente rápida. O vencedor foi um homem que Tomé nunca tinha visto antes: Capitão Bento Correia. E aqui, finalmente, pela primeira vez em mais de uma década de sofrimento, o destino sorriu para Tomé. Embora ele ainda não soubesse. O capitão Bento Correia era um tipo muito diferente de senhor de escravos. Comerciante de origem humilde, filho de um pequeno agricultor do interior de Minas Gerais, Correia havia enriquecido através de inteligência, trabalho duro e uma completa falta de escrúpulos nos negócios. Especializou-se no comércio de café, comprando barato dos pequenos produtores endividados e vendendo caro para os exportadores nos portos. Era odiado pela elite tradicional dos fazendeiros, que o viam como um arrivista, um novo rico que não conhecia seu lugar. Mas era rico demais para ser ignorado e esperto demais para ser derrotado. Correia não comprava escravos para trabalhar em plantações, como a maioria dos senhores. Suas operações eram principalmente comerciais. Ele comprava escravos como investimento, para revendê-los com lucro em outras regiões onde a demanda era maior. Mas, às vezes, raramente, ele comprava escravos por outros motivos, motivos pessoais. Quando Correia viu Tomé no palanque do leilão, algo imediatamente chamou sua atenção: os olhos verdes. Correia era de Minas Gerais, conhecia a elite cafeicultora mineira, fazia negócios com eles, participava das mesmas festas e reuniões. E conhecia muito bem um homem específico, cujos olhos eram exatamente daquela mesma cor de esmeralda. Coronel Augusto Ferreira de Almeida, da fazenda Boa Esperança. O homem que havia humilhado Correia da pior forma possível. Anos antes, Correia e o Coronel Augusto haviam disputado uma grande extensão de terras valiosas na zona da Mata Mineira. Correia tinha a escritura legítima, comprada de um fazendeiro endividado que precisava de dinheiro urgente. Estava tudo documentado, tudo legal. Mas o Coronel Augusto tinha algo mais poderoso que documentos. Tinha conexões políticas. O juiz responsável pelo caso era amigo de infância do coronel. Havia estudado com ele, caçado com ele, frequentado os mesmos bailes. O julgamento foi uma farsa e a decisão saiu a favor de Augusto. Correia perdeu as terras. Perdeu todo o dinheiro que havia investido e perdeu, o que era mais doloroso, a face perante a sociedade mineira. Mas o pior veio depois. No jantar de comemoração da vitória, para o qual Correia foi ironicamente convidado como forma de humilhação adicional, o coronel Augusto fez um brinde público. Aos comerciantes de segunda classe, ele disse, levantando seu copo de cristal fino, que pensam que podem sentar à mesa dos verdadeiros senhores de terra. A sala inteira riu. Todos sabiam que ele estava falando de Correia. Bento Correia sorriu educadamente, levantou seu próprio copo em resposta e não disse uma única palavra. Mas por dentro, ele jurou que um dia o coronel pagaria por aquela humilhação.
Quando Correia comprou Tomé no leilão da Bahia, ainda não tinha certeza absoluta de quem o escravo era. Apenas suspeitava. Foi durante a viagem de volta para Minas Gerais, 3 semanas de estrada, que ele investigou mais a fundo. Fez perguntas discretas a Tomé, observando suas reações. Perguntou de onde ele tinha vindo originalmente. Perguntou sobre sua família. Perguntou, casualmente, se ele conhecia alguma fazenda na região da Zona da Mata de Minas. As respostas de Tomé foram cuidadosas, evasivas. 13 anos de escravidão haviam ensinado a ele a não confiar em ninguém, especialmente em senhores brancos que faziam perguntas demais. Mas seus olhos o traíram. Quando Correia mencionou o nome Fazenda Boa Esperança, viu um brilho nos olhos verdes de Tomé. Um brilho de ódio tão intenso que durou apenas uma fração de segundo, mas foi o suficiente. Correia tinha certeza agora. Aquele escravo era filho do coronel Augusto e odiava o pai tanto quanto, ou talvez mais, do que o próprio Correia. Quando chegaram à propriedade de Correia nos arredores de Juiz de Fora, o comerciante chamou Tomé para uma conversa privada no escritório da sua casa. "Senta", ele disse, apontando para uma cadeira à frente da sua mesa. Tomé hesitou visivelmente. Em 21 anos de vida, ele nunca havia sentado em uma cadeira na presença de um homem branco. Escravos não sentavam. Escravos ficavam de pé, ou se ajoelhavam, ou se curvavam. Nunca sentavam como iguais. "Eu disse para sentar", Correia repetiu, a voz firme, mas sem hostilidade. Tomé sentou-se lentamente, tenso, pronto para pular a qualquer momento se fosse uma armadilha. Correia o observou por um longo momento antes de falar. "Você é filho do coronel Augusto Ferreira de Almeida, da fazenda Boa Esperança, em Minas Gerais." Não era uma pergunta. Tomé não disse nada, não confirmou nem negou, apenas ficou imóvel, os olhos verdes fixos no rosto de Correia, esperando. "Não precisa confirmar nem negar", Correia continuou. "Eu sei que você é. Você tem os olhos dele, tem o formato do rosto dele, tem até o mesmo jeito de inclinar a cabeça quando está pensando. Você é filho dele tanto quanto aqueles bastardos legítimos que ele criou na Casa Grande." Tomé continuou em silêncio. "E pelo que eu descobri", Correia disse, "ele te vendeu quando você era criança. Vendeu o próprio filho, como se fosse uma mula velha. Te mandou para o inferno na Bahia e provavelmente nunca mais pensou em você." Dessa vez, algo passou pelos olhos de Tomé. Uma sombra de dor antiga, uma fagulha de raiva. Correia viu e sorriu internamente. "Eu vou te contar uma história", ele disse, recostando-se na cadeira. "Há muitos anos, o seu pai me humilhou publicamente, roubou terras que eram minhas por direito legal, me fez de palhaço na frente de toda a sociedade mineira, me chamou de comerciante de segunda classe em um jantar, enquanto todos os amigos dele riam." Tomé escutava sem demonstrar qualquer reação visível. "Eu poderia ter tentado me vingar de outras formas", Correia continuou, "mas o coronel é poderoso demais para um ataque direto. Tem amigos no governo, na polícia, nos tribunais. Qualquer ação aberta contra ele seria suicídio." Correia se inclinou para a frente, aproximando-se de Tomé. "Mas você é diferente. Você é sangue do sangue dele. Você passou 13 anos sofrendo por causa dele. E você tem algo nos olhos que me diz que não esqueceu nem perdoou nada do que aconteceu." Tomé finalmente falou, a voz rouca de quem não está acostumado a falar com senhores como iguais. "O que você quer de mim?" Correia sorriu. "Eu vou te dar uma escolha. A primeira opção. Eu te vendo para outra fazenda, como ia fazer de qualquer jeito. Você provavelmente sobrevive mais uns 10 anos, 15 se tiver sorte. E morre como escravo, sem jamais rever sua família, sem jamais fazer justiça." Ele fez uma pausa dramática. Ou? Tomé perguntou. E pela primeira vez havia algo em sua voz além de cautela. Havia interesse. "Ou eu te dou a liberdade. Documentos de homem livre, legais e válidos. Dinheiro suficiente para começar uma nova vida, roupas de homem de negócios e informações detalhadas sobre a Fazenda Boa Esperança e a família Almeida." Tomé sentiu o coração acelerar, mas manteve o rosto impassível. "Por que você faria isso?"
Porque eu quero ver o Coronel Augusto destruído, Correia disse, a voz carregada de ódio antigo. E eu acredito que você pode fazer o que eu não posso. Você pode entrar na fazenda dele sem levantar suspeitas. Pode se aproximar da família, pode descobrir os segredos que eles escondem. E pode usar esses segredos para acabar com eles de uma vez por todas. Tomé processou as palavras lentamente. O Senhor quer que eu seja seu espião. Eu quero que você seja a minha vingança, Correia corrigiu. Mas também, e principalmente, eu quero que você seja a sua própria vingança. Porque eu sei que você não esqueceu o que eles fizeram com você. Não esqueceu o que fizeram com sua mãe. A menção da mãe fez algo tremer dentro de Tomé. Sua mãe, Joana. 13 anos sem ver o rosto dela, sem ouvir a voz dela, sem saber se ela ainda estava viva. Minha mãe, ele disse, e pela primeira vez a máscara de frieza rachou um pouco. Ela ainda está viva, Correia confirmou. Pelo que minhas fontes descobriram, ela ainda trabalha na cozinha da casa grande da Fazenda Boa Esperança. Tomé fechou os olhos por um momento. Viva! Ela estava viva. O coronel está velho e doente. Os filhos legítimos são fracos e incompetentes, principalmente o mais velho, o tal de Guto. A fazenda está afundada em dívidas por causa de má administração. Estão desesperados por ajuda. Correia se recostou novamente. E aí que você entra. Não como escravo, como advogado. Advogado? Você sabe ler, não sabe? Tomé hesitou. Revelar que sabia ler para um homem branco era perigoso. Sempre tinha sido perigoso. Mas algo lhe dizia que esse homem era diferente. Que essa era uma oportunidade que nunca se repetiria. Sei, ele admitiu. Aprendi sozinho. Correia assentou, visivelmente impressionado. Eu suspeitava. Escravos inteligentes como você sempre encontram um jeito de aprender quando querem. Vou contratar professores particulares para você. Durante os próximos meses, você vai aprender tudo sobre leis, sobre documentos legais, sobre como os ricos resolvem suas disputas de propriedade e herança. E depois você vai voltar para Minas Gerais, não como Tomé, o escravo vendido, mas como Dr. Tomás de Almeida, advogado formado em São Paulo, especialista em questões de herança e propriedade rural. O coronel está desesperado por ajuda jurídica. Vai te receber de braços abertos na Casa Grande. Tomé começou a entender o plano. E eu ofereço essa ajuda. Exatamente. Você entra pela porta da frente, ganha a confiança deles, descobre tudo o que eles escondem, todas as fraudes, todos os crimes. E quando tiver tudo o que precisa, Correia deixou a frase no ar, esperando que Tomé completasse. Eu destruo eles, Tomé disse, a voz fria como gelo, da forma que eu quiser. Pode entregar tudo para a justiça se preferir, pode chantagear, pode simplesmente arruinar os negócios e deixar que a miséria faça o resto. Ou pode... Correia olhou nos olhos de Tomé. Pode fazer o que eu sei que você quer fazer desde que era criança. Tomé não disse nada, mas ambos sabiam o que ele queria. Então, Correia perguntou depois de um momento de silêncio. O que você decide? Tomé pensou por um longo momento. Pensou na mãe que não via há 13 anos. Pensou nos irmãos de sangue que o tratavam como lixo quando era criança. Pensou no pai que o vendeu sem hesitação, sem remorso, sem um único olhar de despedida. Pensou nos 13 anos de inferno na Bahia, nas surras, na fome, nas humilhações sem fim. Pensou em Severino, o feitor que queria apagar o fogo dos seus olhos. Pensou em todos os Severinos do mundo, que existiam porque homens como seu pai permitiam que existissem. Pensou em tudo que havia perdido, e em tudo que agora poderia recuperar. Eu o aceito, ele disse. Correia sorriu, um sorriso de satisfação profunda. Ótimo, vamos começar amanhã mesmo. E assim, naquele escritório em Juiz de Fora, em uma tarde de abril de 1856, o plano de vingança de Tomé finalmente começou a tomar forma. A transformação de Tomé em Dr. Tomás de Almeida levou quase 2 anos de preparação intensa.
Correia cumpriu cada uma de suas promessas. Contratou os melhores professores particulares que seu dinheiro podia comprar. Um advogado experiente de Salvador, que havia caído em desgraça por causa de dívidas de jogo, ensinou a Tomé tudo sobre o sistema legal do império. Um ex-professor de retórica explicou como falar em público, como articular argumentos, como convencer. Tomé absorveu tudo com uma velocidade impressionante. Aprendeu sobre o Código Criminal do Império, sobre as leis de herança e sucessão, sobre contratos, escrituras, hipotecas, inventários, sobre como os ricos usavam o sistema legal para proteger suas fortunas ilícitas e destruir seus inimigos. Aprendeu também a se comportar como um homem livre. Isso foi, talvez, o mais difícil de tudo. 21 anos de vida como escravo haviam deixado marcas profundas. Ele tinha que desaprender todos os instintos que havia desenvolvido para sobreviver. Tinha que parar de baixar os olhos automaticamente quando falava com brancos. Tinha que andar de cabeça erguida, com confiança, ocupando espaço como se tivesse direito de estar ali. Tinha que aprender a vestir roupas finas sem parecer desconfortável, a comer com talheres de prata sem demonstrar hesitação, a participar de conversas sobre política, negócios e literatura, como se tivesse passado a vida inteira em salões elegantes. Para alguém que havia passado mais de uma década baixando os olhos e dizendo sim, senhor, era uma metamorfose radical. Mas Tomé era, como Correia havia percebido desde o início, extraordinariamente inteligente e adaptável. E ele tinha a melhor motivação possível para aprender rápido. Além do conhecimento formal, Correia forneceu informações detalhadas sobre a situação atual da Fazenda Boa Esperança e da família Almeida. E o que Tomé descobriu foi ao mesmo tempo satisfatório e doloroso. O coronel Augusto estava velho e gravemente doente. Uma enfermidade nos pulmões, provavelmente tuberculose, o estava consumindo lentamente. Não saía mais de casa, mal conseguia caminhar sem ajuda. Os médicos haviam dado a ele, no máximo, mais alguns anos de vida. Dona Isadora ainda estava viva, amarga e controladora como sempre, mas também envelhecida e cada vez mais frágil. Os filhos do coronel haviam se tornado exatamente o tipo de homem que se esperava de herdeiros mimados e privilegiados. Guto, o primogênito, tinha agora mais de 30 anos. Havia assumido a administração da fazenda depois que a saúde do pai deteriorou, mas era completamente incompetente. Preguiçoso, arrogante, gastador. Passava mais tempo em bordéis e casas de jogo na cidade do que cuidando dos negócios. A fazenda estava ruindo sob sua administração desastrosa. Fernando, o do meio, havia se casado com uma mulher rica de São Paulo e se mudado para a capital. Não tinha interesse algum na fazenda, queria apenas receber sua parte da herança em dinheiro quando o pai morresse. Maria Clara ainda estava no convento no Rio de Janeiro, vivendo sua vida de religiosa longe de toda a sujeira da família. E a fazenda Boa Esperança, que um dia havia sido uma das mais prósperas da região, estava à beira da ruína completa. Anos de má administração, de safras perdidas por falta de cuidado, de empréstimos feitos sem planejamento, haviam corroído a fortuna dos Almeida. O coronel estava vendendo terras para pagar as dívidas mais urgentes. Os escravos eram vendidos um a um para cobrir os credores que não aceitavam mais desculpas. A família, que um dia havia sido uma das mais poderosas da região, agora se agarrava desesperadamente aos restos de sua antiga glória. Era um momento perfeito para um advogado especializado em resolver problemas aparecer. Mas havia uma informação que Correia guardou para contar por último. Uma informação que, quando Tomé finalmente ouviu, mudou tudo dentro dele. Joana não apenas ainda estava viva. Ela havia dado outros filhos ao coronel depois que Tomé foi vendido. Vendido. 2 crianças. Uma menina em 1845 e um menino em 1848. Ambas haviam sido vendidas ainda bebês, por ordem de Dona Isadora, que não tolerava a presença de mais bastardos na fazenda. Quando Tomé ouviu isso, sentiu algo dentro do seu peito se despedaçar e se reconstruir ao mesmo tempo.
Raiva e dor entrelaçadas de uma forma que ele não conseguia separar. Ele tinha irmãos, irmãos verdadeiros, do mesmo pai e da mesma mãe. E eles haviam sido arrancados da mãe e vendidos como animais, assim como ele. Provavelmente estavam mortos agora. A taxa de mortalidade de bebês escravos vendidos era altíssima. E mesmo que tivessem sobrevivido, estariam em algum lugar do Brasil, trabalhando em alguma fazenda, sem ter a menor ideia de quem eram ou de onde vinham. Tomé não chorou quando ouviu essa informação. Ele já não tinha lágrimas há muito tempo. Mas algo dentro dele endureceu ainda mais. Não era mais apenas por si mesmo que ele faria o que tinha que fazer. Era por Joana. Era pelos irmãos que ele nunca conheceu. Era por todos os filhos que foram arrancados das mães, por todas as mães que tiveram os filhos roubados. Em janeiro de 1858, Tomé estava finalmente pronto. Correia havia preparado tudo meticulosamente. Documentos de homem livre em nome de Tomás de Almeida. Certidão de nascimento forjada, dizendo que ele havia nascido em São Paulo, filho de um pequeno comerciante português. Diploma falso de uma faculdade de direito. Cartas de recomendação de advogados fictícios atestando sua competência profissional. Dinheiro suficiente para vários meses de despesas confortáveis. Roupas finas de alfaiate da capital. Malas de couro, livros de direito, tudo que um advogado respeitável deveria ter. Na noite antes da partida, Correia chamou Tomé para uma última conversa. "Você está pronto?" Tomé assentiu. "Lembra de tudo que eu te disse. Paciência é a sua arma mais poderosa agora. Não importa o que você sentir quando vir seu pai, quando vir a casa onde nasceu, quando vir sua mãe. Não deixe a emoção te trair. Espere o momento certo para agir. Eu sei. E lembra também, se qualquer coisa der errado, você está completamente por conta própria. Eu não posso ser ligado a isso de forma alguma. Nenhum documento me conecta a você. Nenhuma testemunha pode dizer que nos conhecemos. Eu entendo. Eu nunca esperaria nada diferente." Correia estendeu a mão. "Boa sorte, Dr. Tomás de Almeida. Que você encontre a justiça que procura." Tomé apertou a mão do homem que, de uma forma estranha e retorcida, havia se tornado a pessoa mais importante da sua vida adulta. "Eu vou encontrar", ele disse, a voz calma e determinada. "E muito mais do que justiça." Na manhã seguinte, antes do sol nascer, Tomé partiu em direção à fazenda Boa Esperança. 15 anos depois de ter sido arrancado daquele lugar em Correntes, ele estava voltando, como homem livre, como advogado, como carrasco. Prepara o coração, porque a partir de agora, a vingança começa. A viagem de volta à região da fazenda Boa Esperança durou cerca de uma semana. Durante todo o trajeto, Tomé ensaiou mentalmente seu papel. Praticou o sotaque levemente diferente que o professor havia lhe ensinado para parecer um paulista. Revisou mentalmente as leis e procedimentos jurídicos que precisaria demonstrar conhecer. Imaginou dezenas de diferentes cenários, diferentes perguntas, diferentes respostas. Ele não podia cometer nenhum erro. Um único deslize, uma única palavra fora do lugar, um único momento em que sua máscara escorregasse poderia revelar quem ele realmente era. E se fosse descoberto, a morte seria o menor dos seus problemas. Mas Tomé não estava com medo. Estava ansioso, sim, nervoso, talvez, mas não com medo. Ele havia passado 13 anos em um dos piores infernos que o Brasil escravocrata podia oferecer. Havia sobrevivido a coisas que teriam destruído homens mais fortes. Havia se transformado de uma criança assustada e chorosa em uma arma afiada, pronta para ser usada. Estava mais do que na hora de usar essa arma. Finalmente, numa tarde dourada de janeiro, ele avistou a fazenda Boa Esperança. A visão quase o fez parar o cavalo. A estrada de terra serpenteava entre cafezais que se estendiam em todas as direções até chegar à sede da fazenda. De longe, ele podia ver a casa grande no alto de uma colina suave, cercada por palmeiras imperiais que se erguiam contra o céu. Era menor do que ele lembrava. Quando criança, aquela casa havia parecido um palácio imenso, um lugar de riqueza e poder impossíveis de compreender. Agora, com olhos de adulto, ele via a realidade. Era uma construção grande, sim, mas não tão impressionante quanto parecia na sua memória de menino de 8 anos.
A pintura branca estava descascando em vários lugares. O jardim que cercava a casa parecia mal cuidado. Alguns telhados claramente precisavam de reparos urgentes. A decadência era visível mesmo à distância. Tomé sorriu, um sorriso que não chegou aos olhos. Tudo estava acontecendo exatamente como Correia havia previsto. Ele não foi diretamente para a fazenda. Isso seria suspeito, um advogado desconhecido aparecendo do nada oferecendo serviços. Em vez disso, seguiu para a vila mais próxima, uma cidadezinha pequena que havia crescido ao redor de uma igreja antiga e de algumas casas comerciais. Hospedou-se na única pensão do lugar, um estabelecimento modesto, mas limpo, administrado por uma mulher viúva chamada Dona Gertrudes. Dona Gertrudes era, como Tomé rapidamente descobriu, a maior fofoqueira da região. Ela olhou para o recém-chegado com uma curiosidade mal disfarçada, avaliando suas roupas finas, sua postura elegante, seu sotaque diferente. "Boa tarde, senhor. Veio a negócios por essas bandas?" "Vim sim, senhora", Tomé respondeu, usando seu melhor tom de advogado educado e levemente superior. "Sou advogado em São Paulo, especializado em questões de propriedade rural e herança. Estou visitando algumas fazendas da região para oferecer meus serviços profissionais." "Ah, advogado? Que bom! O senhor vai ter muito trabalho por aqui, pode ter certeza. Todo mundo deve para todo mundo, ninguém consegue pagar ninguém, e todo dia tem briga por causa de terra e herança. Tomé sorriu educadamente. É exatamente o que eu esperava encontrar. Nos dias seguintes, Tomé se estabeleceu na vila e começou a circular. Visitou os comerciantes locais, apresentando-se como o Dr. Tomás de Almeida, advogado. Conversou com os moradores mais importantes, fazendo perguntas aparentemente inocentes sobre as famílias e fazendas da região. Frequentou a missa de domingo na igreja, onde cumprimentou respeitosamente as pessoas influentes da comunidade. E, principalmente, ele ouviu fofoca, muita fofoca. A vila inteira sabia que a família Almeida estava em sérios problemas. Sabiam das dívidas acumuladas, dos empréstimos não pagos, das terras que estavam sendo vendidas, pedaço a pedaço, para cobrir os credores mais insistentes. Sabiam que o coronel estava doente e não tinha mais forças para administrar nada. Sabiam que o filho mais velho era um incompetente que estava destruindo o que restava da fortuna da família. Aquela família já foi a mais rica e poderosa da região toda, Dona Gertrudes contou a Tomé uma noite, enquanto servia o jantar. Minha avó contava que, quando ela era moça, o pai do coronel atual dava festas que duravam 3 dias inteiros. Vinham pessoas de Ouro Preto, do Rio de Janeiro, de todo lugar. Agora, coitados, estão vendendo até os escravos mais antigos para pagar as contas. Dizem que o coronel não dura mais um inverno. Tomé absorvia cada pedaço de informação, guardando tudo na memória, e esperava pacientemente pelo momento certo de agir. A oportunidade veio mais rápido do que ele esperava. Exatamente 2 semanas depois de sua chegada à vila, um homem apareceu na pensão perguntando por ele. Era um dos capatazes da fazenda Boa Esperança. "O senhor é o advogado de São Paulo?" ele perguntou, o chapéu surrado nas mãos, claramente desconfortável em estar ali. "Sou sim, Dr. Tomás de Almeida, ao seu dispor. O coronel Augusto Ferreira de Almeida manda chamar o senhor. Ele quer conversar sobre uns negócios jurídicos." Tomé sentiu o coração acelerar dentro do peito, mas sua expressão permaneceu perfeitamente calma e profissional. "Será uma honra. Quando o coronel deseja me receber?" "Amanhã de manhã, se não for inconveniente para o senhor." "Perfeitamente conveniente. Por favor, diga ao coronel que estarei lá às 9 horas." O capataz partiu. Tomé ficou parado no meio da sala da pensão por um longo momento, processando o que havia acabado de acontecer. Havia funcionado. A notícia de um advogado competente na região havia chegado aos ouvidos do coronel, que estava desesperado por ajuda legal para salvar sua fazenda falida. E agora, 15 anos depois de ter sido vendido e expulso, Tomé seria recebido na Casa Grande, pela porta da frente, como convidado de honra. Naquela noite, Tomé não conseguiu dormir. Ficou deitado na cama da pensão, olhando para o teto escuro, pensando em tudo o que aconteceria no dia seguinte. Ele veria o coronel Augusto, o homem que o havia gerado e depois vendido como se fosse um objeto indesejado. O pai que nunca o reconheceu, nunca o olhou com afeto.
Nunca demonstrou o menor sinal de que ele importava. Veria a casa grande por dentro. Os mesmos corredores que sua mãe limpava de joelhos. A mesma sala onde ela havia implorado por ele enquanto os capatazes o arrastavam para a carroça do comerciante. E, se tivesse sorte, se tudo desse certo, veria a própria mãe, Joana. Será que ela ainda o reconheceria? 15 anos haviam passado. Ele havia saído de lá como um menino de 8 anos, magro e assustado. Voltava agora como um homem de 23, alto e forte, com roupas elegantes e um nome falso. Mas os olhos eram os mesmos. Os olhos verdes que ele havia herdado do pai. Os mesmos olhos que haviam causado toda a sua desgraça. Será que ela veria esses olhos e saberia? Tomé se levantou antes do amanhecer. Vestiu suas melhores roupas. Escovou e penteou o cabelo até que estivesse impecável. Verificou os documentos falsos uma última vez. Praticou algumas frases legais em voz baixa para garantir que soassem naturais. E então, quando o sol já estava alto no céu, montou em seu cavalo e partiu em direção à fazenda Boa Esperança. A cada metro que percorria, memórias voltavam. Ali era o trecho do rio onde ele costumava brincar nos raros momentos de folga. Ali era a grande árvore sob a qual Guto havia humilhado na frente dos amigos. Ali era a curva da estrada, de onde ele havia olhado para trás pela última vez, vendo a mãe ser arrastada pelos cabelos. 15 anos de memórias comprimidas em alguns quilômetros de estrada de terra. Quando finalmente chegou à sede da fazenda, um escravo veio recebê-lo. "O senhor é o advogado?" "Sou sim." "Por aqui, por favor. O coronel está esperando o senhor no escritório." Tomé desmontou do cavalo e seguiu o escravo através da varanda, pela porta principal de madeira entalhada, até um corredor que levava aos fundos da casa. Ele olhava para tudo com olhos famintos, absorvendo cada detalhe. Os móveis antigos, que já haviam sido luxuosos, mas agora pareciam gastos e mal cuidados. As paredes que precisavam de uma nova camada de tinta. Os retratos de antepassados severos que pareciam olhar para ele com desaprovação desde suas molduras douradas. E então, uma porta lateral se abriu. E Tomé viu sua mãe. Joana estava carregando uma bandeja pesada com um bule de chá e xícaras de porcelana, provavelmente para levar ao escritório do coronel. Ela havia envelhecido terrivelmente. O cabelo, que ele lembrava escuro e brilhante, estava agora quase completamente branco. O corpo, que ele lembrava forte e capaz, estava curvado pelo peso de décadas de trabalho sem descanso. O rosto, que ele lembrava jovem e bonito, estava agora marcada por rugas profundas e uma expressão de cansaço perpétuo. Ela parecia ter 70 anos ou mais, embora não tivesse nem 50. Os olhos dela, por um breve segundo, cruzaram com os olhos de Tomé. E então, ela continuou andando, sem demonstrar nenhum sinal de reconhecimento. Tomé sentiu uma dor aguda no peito, uma dor que ele não sentia há anos. Ela não o havia reconhecido, ou talvez tivesse reconhecido em algum lugar profundo da sua memória, mas não ousasse demonstrar nada. Não na frente de outros escravos, não na frente de um convidado branco desconhecido. Ele não tinha como saber. Ainda não. "Por aqui, senhor", o escravo disse, indicando uma porta imponente no fim do corredor. Tomé respirou fundo, ajustou a gola do paletó e entrou no escritório do coronel Augusto Ferreira de Almeida. E assim começa o confronto final entre o filho e o pai. O resto vocês já conhecem. Tomé se infiltrou na família, ganhou a confiança deles, descobriu todos os segredos, todas as fraudes, todos os crimes escondidos por décadas de impunidade. E numa noite de lua nova, ele cobrou a dívida. Guto morreu primeiro, depois de confessar por escrito tudo o que havia feito. Dona Isadora morreu rezando, tendo finalmente reconhecido nos olhos verdes do advogado o bastardo que ela havia mandado vender. E o coronel Augusto, que havia reconhecido o filho desde o primeiro dia, mas não disse nada por pura indiferença, morreu por último, de forma lenta, como merecia. Tomé libertou sua mãe, libertou todos os escravos da fazenda e queimou a casa grande até não restar nada além de cinzas.
Quando as autoridades chegaram, não encontraram nada. O caso foi arquivado como um incêndio acidental. Tomé e Joana viajaram para o sul do país e nunca mais voltaram a Minas Gerais. Viveram os anos que lhes restavam em paz, finalmente livres, finalmente juntos. A história do filho bastardo que voltou como carrasco se espalhou pelas senzalas de todo o Brasil como fogo em palha seca. Os senhores de escravos passaram a olhar para seus próprios filhos ilegítimos com medo. E nas noites escuras, quando os capatazes dormiam, os escravos sussurravam o nome de Tomé como uma promessa. Uma promessa de que a justiça, mesmo quando demora, mesmo quando parece impossível, sempre chega. Se você chegou até aqui, você faz parte de um grupo muito seleto de pessoas. A maioria desiste antes do final. A maioria não tem estômago para ouvir a verdade. Mas você ficou. Você quis saber como termina. Isso me diz algo sobre você. Me diz que você também acredita que a justiça importa. Que você também sabe que algumas dívidas precisam ser pagas, não importa quanto tempo demore. Se você quer ouvir mais histórias como essa, histórias que os livros de história escondem, histórias que a escola nunca vai te contar, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Toda semana eu trago um novo caso real da escravidão no Brasil. Casos de vingança, de resistência, de crueldade, de sobrevivência. A verdade que foi enterrada por séculos. E me conta nos comentários, você acha que Tomé estava certo no que fez? Ou ele foi longe demais? Eu leio todos os comentários.